Meu Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar para que o Senhor, Ele venha iluminar esta palavra, amém? Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças eu te dou, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite vem e fala conosco, por intermédio do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra, Senhor Jesus. Senhor, que não seja eu, mas o Senhor, falando por intermédio da minha vida. Amém. Usa-me como um canal de bênção. Amém. Senhor Jesus, Senhor, que todos possam ouvir, Senhor, a Tua Palavra, que ela possa fazer efeito, Senhor, no nosso coração. Senhor Jesus, Senhor, dá a direção desta palavra. Senhor Jesus, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor já ressuscitou. Senhor, o túmulo já está vazio. O Senhor não está mais lá. Senhor Jesus, por isso que essa é a nossa alegria, que o Senhor ressuscitou e está aqui no meio de nós, por intermédio do Teu Espírito Santo, que o Senhor soprou dentro de cada um de nós. Obrigado, Jesus, que o Senhor possa começar e terminar na santa e gloriosa paz. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor me deu esta palavra no Evangelho de São João, seu capítulo 20, que diz assim: a quem procuras? Esse é o tema que o Senhor me deu nessa noite. Amém? Vamos falar? A quem procuras? A Jesus, aleluia. Senhor Jesus. Amém. A quem procuras? Senhor Jesus. Amém. Vamos ler. Todos pegaram já aí, João 20? Vamos ler aqui o versículo 15. Senhor Jesus. Amém. Todos acharam? Aleluia. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Sei. A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela vem enfatizando aqui no livro de João. Sei. Senhor Jesus. É a respeito que fala, de uma mulher chamada Maria Madalena. Essa mulher foi a qual teve o privilégio de, primeiramente, Sei. ela ver ali e ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. Nós vimos aqui que depois do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ter passado por crucificação, soldados ali ter humilhado, lançado sortes e sendo enganado, fazendo injustiça para cair aquela sorte sobre o Senhor. Jesus, eles vieram a matar o nosso Senhor. Eles vieram ali lançar lanças na sua barriga, cravar as suas mãos sobre a cruz, os seus pés, coroa de espinhos, esponjas com vinagre, e tudo isso eles fizeram para parar o plano de Deus. Mas o plano de Deus ninguém pode parar. Ninguém. Porque Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Amém. Senhor Jesus. Amém. E agora aqui no livro de João 20,
nós vimos que a narrativa vem falando a respeito de Maria Madalena e do discípulo Pedro e outro discípulo, que ali foram os primeiros a ir de encontro ali com o sepulcro onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Amém. Mas o que eu percebi aqui, irmãos, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. O 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. O 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. O 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, acreditou. O 9. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós vimos aqui, irmãos, Senhor Jesus, Amém. uma narrativa a respeito, do dia a dia dos discípulos com aquela situação de Jesus. Os discípulos ali, eles acharam a tumba, a cova, vazia. E ali eles se entristeceram. Ou seja, eles desistiram. Eles ficaram ali sem saída, triste, com medo, cabisbaixo. E aí voltaram para sua casa. Senhor Jesus. Amém. Aí agora nós falamos: a quem procuras? Senhor Jesus. O versículo 11 fala que Maria, Senhor Jesus, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Senhor Jesus. A Bíblia, ela vai dizer que Maria, ela estava ali buscando alguma coisa para ver se realmente o Senhor, ele estava ali, para que vesse o corpo do Senhor. E os discípulos, eles se entristeceram e foram para suas casas. Por quê? Porque perderam a esperança. E muitas das vezes eu comecei a refletir nesse versículo, e acontece com a minha e com a sua vida também.
Se nós não estiver atento às escrituras sagradas, nós vamos também ser confundidos com muitas coisas, com muitas palavras que não vêm a edificar. Como é que eles andavam com Jesus, viram Jesus, e eles já sabiam que a palavra de Deus já tinha falado que era necessário tudo isso acontecer. Eles escutaram do profeta a profecia de Oséias 6:2, que o Cristo ele ia ser entregue, ia ser padecer e morrer para se cumprir o plano de Deus. Mas ele iria ressuscitar. E foi o que aconteceu neste momento. Pedro, ele foi mais devagar. E tinha outro discípulo com ele, né? Ele foi na frente. Ele chegou primeiro ao túmulo. Quem é esse discípulo? Alguém sabe? João Batista. Era João, né? João. Batista já tinha morto. Era João. Então, a Bíblia não fala aqui, fala o outro discípulo. Mas esse discípulo chamava-se João. E interessante que João, ele saiu por último. E chegou primeiro. Só que João chegou primeiro e ele não teve aquela dúvida de entrar. Ele ficou só olhando. Porque ali eu acredito, que ele acreditou que o Senhor não estaria mais ali. Que o Senhor já tinha ressuscitado. Mas Pedro chegou por último e entrou. Senhor Jesus. Amém. E depois ele chama João. Então, muitas das vezes, a nossa vida, ela está dessa forma. A quem que nós estamos procurando? Maria, tudo bem. Ela estava ali meio que triste, né, nervosa, mas tinha algo dentro dela ali. Ela não desistiu. Pedro e João, eles foram para casa. E Maria permanecia ali no túmulo. E pela permanência dela ali, né, pelo amor que ela tinha com o Senhor, ela teve uma visita. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, na nossa vida cristã, não é diferente. Nós vamos ouvir a palavra, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos vir para consagração, para a igreja, mas vai chegar uma hora da nossa vida que nós vamos ficar com medo, com tremo, vamos ficar sem direção. Por quê? Porque nós estamos procurando coisas que não tem nada a ver com os planos de Deus. Então nós precisamos nos voltar ao princípio da palavra. Nós precisamos examinar as Escrituras. Se já tinha sido profetizado que tudo isso iria acontecer, e mesmo assim, eles não acreditaram. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, Maria, ela, quando o Senhor perguntou ali, apareceu para ela achou que era um jardineiro, né? Então, mas mesmo assim, Maria, ela deu prosseguimento. O 11 diz assim: e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram
o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, como eu tinha falado, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Senhor Jesus. Amém. Jesus falou: Maria. Quando Jesus falou Maria, ela reconheceu a voz do Senhor. Amém. Então, muitas das vezes nós andamos com Jesus, falamos de Jesus, pregamos Jesus, mas às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Muitas vezes nós procuramos fazer a nossa vontade, efetuar os nossos desejos, do que fazer a vontade de Deus. Mas aquele que ouve a voz de Jesus, ele é bem sucedido. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, Senhor. Jesus, ele conhece cada um de nós pela voz e pelo nome. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas, é como eu tenho falado, irmãos. Maria, ela, por mais que ela teve medo, né, ela tinha algo ali, ela ficou meia, mas não desistiu, né? Então Maria, ela foi agraciada. Por ela não desistir, ela pôde ver duas pessoas, uma à cabeceira e outra aos pés. Sim. Então Deus, o Senhor enviou anjos para ali falar com ela. E depois ela foi recebida por Jesus. Então Maria foi agraciada, privilegiada. Por quê? Porque ela foi a primeira, depois da morte de Jesus, a ver o nosso mestre frente a frente. Mas ela estava pensando que era um jardineiro. Mas quando Jesus falou, chamou ela pelo nome, ela o reconheceu, a sua voz. Amém. Então Jesus, ele conhece a sua voz. Amém. Mas você precisa saber o que você está falando, o que você está expressando, qual que é o desejo do seu coração. Porque Deus, ele conhece os seus pensamentos e o seu coração. Então nós precisamos, irmãos, examinar mais as Escrituras. Amém. E saber que ela se cumpre a cada dia, ela se renova na nossa vida. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Por isso que nós temos, né, o nosso combustível, que é a palavra de Deus. Amém. Quando nós comemos, se alimentamos da palavra de Deus, nós temos força para prosseguir. Amém. Nós temos força para encarar as dificuldades, amém, os problemas, né, os obstáculos, porque muitas das vezes acontece algo na nossa vida para que nós venhamos desistir. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós entendemos que Ele não está mais na cruz, quando nós entendemos que Ele não está mais na tumba, sim, aí nós prosseguimos. Amém. Então Jesus ressuscitou. Amém. E Ele vive. Amém. E Ele apareceu primeiro para Maria. E depois também apareceu, Senhor Jesus, para os seus discípulos. Amém. 17.
Recomendou-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Senhor Jesus. Então Maria ali, quando ela estava com o Senhor, o coração dela transbordou de alegria. Amém. Imagina o choro quando você passou por uma dificuldade, por uma aflição, e de repente você recebe uma notícia boa, que você deu a volta por cima, e aquilo que estava embaixo, o Senhor colocou lá em cima. E você deu a volta por cima. Imagina a alegria que você sentiu no seu coração. Foi a alegria que chegou até o coração de Maria. Ela sabia, aquela notícia, ali ela achava que alguém tinha carregado o corpo do Senhor. Mas quando ela viu o Senhor Jesus, ela se abraçou com ele, não queria soltar de jeito nenhum. Foi quando Jesus corrigiu ela. Vai e fala para os teus irmãos que eu estou indo para o meu Pai. Senhor Jesus. Amém. Vai e conta tudo para eles. Senhor Jesus. Então, quando nós recebemos uma revelação da palavra de Deus, nós temos que contar também para os nossos irmãos. Amém. Os feitos que Deus fez na sua vida. Amém. Isso é o testemunho que nós carregamos na nossa vida cristã. Se nós não temos testemunho, não contamos nada, é porque tem algo errado na nossa vida. É porque nós estamos procurando outras coisas e estamos olhando para outro lugar. Mas nessa noite, o Senhor, Ele quer derramar sobre as nossas vidas uma porção dobrada do Teu Espírito. Amém, Jesus. Uma porção de força, de fé, de vigor. Para que você continue prosseguindo. Assim como Maria estava sofrendo, angustiada, chorando, desesperada, e de repente o Senhor apareceu para ela. Amém. Sabe que o choro pode durar uma noite, sim, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. O 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebe o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, recebe esse Espírito que o Senhor soprou na vida dos discípulos. É um espírito de alegria. Eles estavam ali trancados. Sim. Jesus apareceu para eles. Jesus, ele é especialista em abrir portas. Amém. Agora vocês imaginam o poder desta palavra. Sim. Eles ali trancados, com medo, sem rumo, sem direção, achando que tudo se acabou. Nossa. Achando que tudo estava perdido, que não tinha mais jeito para eles. Sim. E de repente, trancado, sim, portas todas fechadas. E agora, como é que Jesus aparece no meio deles dentro da casa? Por onde que ele passou?
Como é que Jesus chegou até aquela casa? Imagina. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu falo, Jesus ele é especialista, irmão, Sim. em abrir porta. Amém. Ele tem o poder para abrir, para fechar e para fazer tudo Amém. sobre as nossas vidas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu aprendi aqui, nessa passagem, Senhor Jesus, Amém. três impactos que foi causado na vida dos seus discípulos. Esses impactos, irmão, ele veio depois que Jesus ressuscitou. Então, de que forma que nós estamos procurando e buscando Jesus? De que forma que nós estamos servindo e levando o Evangelho às pessoas que nós se dá de frente na rua, no trabalho e aonde nós vamos? É um Jesus morto dentro da tumba? É um Jesus pregado na cruz? Ou é um Jesus ressuscitado? Ó Senhor Jesus! Então, esse Evangelho ele tem que ser pregado de uma maneira com autoridade e também com poder, porque Jesus já entregou sobre os seus discípulos. Amém. Ele soprou essa autoridade dentro de cada um de nós, para nós ir e levar as boas novas. E foi isso. Mesmo Maria, ali tem que ter alguém para tomar a frente, para ter coragem, para encorajar os outros. E a primeira foi uma mulher, né? Os outros foram para casa. E ela continuou, ela permaneceu. E ali ela realmente pôde contemplar e levar as boas novas a Pedro, a João, a Tomé, né? Os seus discípulos ficaram muito maravilhados. Amém. O primeiro impacto, Senhor Jesus. O primeiro impacto, Senhor Jesus. O primeiro impacto fala a respeito da vida de Maria, transformando o choro em alegria. Esse é o primeiro impacto que Jesus Amém. causou Ó Senhor. nessa passagem. Amém. Senhor Jesus. Imagina, a mulher chorando, desesperada. Por que choras? Por que está chorando? Por que você está desse jeito? Né? O anjo apareceu. Depois o Senhor apareceu. E ali de repente, né? Aquela angústia, aquela tristeza foi impactada com a alegria que transbordou dentro do coração dela. Imagina, irmãos. Por isso que eu falo, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Amém. Porque que os que confiam no Senhor, irmãos, será como um monte de Sião. Amém. Não se abala, mas permanece para sempre. Então, esse impacto foi gerado no coração de Maria, irmão. Foi algo surreal. Amém. Foi algo assim que trouxe umas boas novas, Glória a Deus. né? E a fé dela ali foi gerada de uma maneira extraordinária. Amém. Senhor Jesus. Amém. O segundo impacto, ele transformou o medo, Senhor Jesus, em que os discípulos eles estavam com medo, não é isso? É. E aquele medo que estava gerado dentro do coração dos discípulos teve um impacto. Sim. Ó Senhor Jesus. E esse medo dos discípulos foi transformado em coragem e paz. Amém. Imagina agora, eles ali agora tendo a certeza, Senhor Jesus. né?
quando Jesus apareceu ali dentro da casa. Amém. Eles presos, né? Atribulados, presos espiritualmente e fisicamente. Ali eles estavam, né? Com medo, irmãos. E de repente Jesus aparece. Então essa palavra é para mim e para você. Amém. Por mais que você passe por problemas, Sim. por dificuldade, por perseguição, por luta, Jesus está vendo. Amém. Jesus está olhando para a sua causa. Jesus ele vai mudar essa situação. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres, de prodígio, é um Deus que cura, que salva e que liberta. Amém. É um Deus transformador. Glória a Deus. É um Deus que deu essa autoridade para nós. Amém. O Espírito que ele soprou na vida desses discípulos, Senhor. ele também está soprando na sua vida. Amém. É um Espírito de poder. Só para Jesus. É um Espírito poderoso Amém. e de amor e de moderação. Jesus te ama de verdade, irmão. Amém. Jesus não vai te abandonar. Sim. Essa luta vai ter um fim. Em nome de Jesus. Porque o Deus que eu sirvo, ele muda a sua situação. Amém. Basta você crer. Eu sei que muitas das vezes nós ficamos meio lá, meio cá. Mas quando você continua olhando para Jesus, olhando para a palavra, ele aparece para você. Então, precisamos parar de procurar outras coisas. Sim. Precisamos procurar as coisas lá do alto, Amém. onde Cristo vive e reina. Amém. Quando nós procuramos essas coisas, nós encontramos a saída. Amém. Então que Deus ele possa aparecer para você dia a dia, Amém. na sua casa, Em nome de Jesus, meu Deus. no seu trabalho, onde que for, que ele possa aparecer, Amém. assim como ele apareceu para Maria e para os seus discípulos. Amém. Senhor Jesus. Amém. O terceiro impacto transformador que Jesus causou na vida do seu discípulo foi na vida de Tomé. Ó Senhor Jesus. Transformou o quê? O que era Tomé? Tomé, ele não estava, mas Tiago, Jefferson, Jamil e Givaldo chegou até ele e falou: Tomé, o Senhor ressuscitou. Amém. Ele apareceu para nós. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. tenha misericórdia, Senhor. Amém. Muitas das vezes nós pregamos falando: olha, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai mudar essa história, essa prova que você está passando, Ele vai mudar, porque Ele tem um poder. Amém. E aí você, às vezes, não entende, aí acaba duvidando. Aí passa mês, passa ano, e as coisas não acontecem. E aí nós questionamos o nosso Senhor. Porque o problema não está em Deus. O problema está em nós mesmos. Da forma que nós estamos procurando, buscando e fazendo a obra dele. Senhor Jesus, Amém. esse discípulo era Tomé. Jesus transformou o terceiro impacto. A dúvida, Senhor Jesus, de Tomé em fé verdadeira. Amém. Ele transformou a dúvida em fé verdadeira. E Tomé agora, ô Tomé, homem de pouca fé, por que duvidaste? Sou eu, Senhor, olha aqui, ó. Olha o escravo. E ele agora sim começou a acreditar que Jesus ressuscitou. Senhor Jesus. Então, na nossa vida,
nós precisamos também, irmão, Senhor Jesus. acreditar Sim. nas promessas e nas palavras do Senhor. Amém. Jesus está voltando. Volta, Jesus. Então, nós temos que servir e buscar e procurar as coisas lá do alto, Amém. onde Cristo vive. Estou dentro. Mas, o que acontece? Senhor Jesus. Jesus, ele nos ensina todos os dias que ele está pronto, apto a nos perdoar. Se nós lermos o versículo aqui, o 24, Senhor Jesus. Amém. Não, o 20. Ó Senhor Jesus. Amém. O 23. O 23 diz assim: se de algum modo perdoardes os pecados dos seus irmãos, são-lhes também perdoados-lhe os seus pecados. Mas se retiverdes os pecados, também serão retidos. Ou seja, se não perdoar, também não vai ter perdão. A vida do cristão é uma vida de renúncia, é uma vida de perdão. Verdade. Por isso que Jesus ele falou dessa forma, né? Ele ensinou o seu discípulo e aumentou a fé deles, mesmo eles sabendo e tendo as profecias que Jesus ele teria que passar por esse processo, mas ali eles duvidaram. Mas mesmo assim, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o meu e o seu pensamento. Amém. Ele fala: eu sei os pensamentos que penso de cada um de vós. Amém. Pensamento de paz, de bem e não de mal. Amém? Amém. Vou convidar meu irmão Jefferson aqui para nós cantar um louvor aqui, para nós finalizar. Senhor Jesus, aí os irmãos desfrutam